Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no Mulher e Vida. Hoje um assunto mais sério, mais pesado. Vamos abordar o tema loucura ou crueldade. E para falar deste assunto sério, vou receber uma convidada muito especial, preparada para isso, doutora em psicologia, psicóloga, psicoterapeuta, doutora Viviane Feldens. A gente vai abordar esse tema falando exclusivamente de dois assuntos que recentemente o caso Jairinho, do menino Henri, e lá em 2008, aquela crueldade também da Isabela Nardoni. Vivi já está aqui, obrigada. Obrigada, Ju. Um prazer e uma honra estar aqui contigo. Que bom, Vivi. Um assunto que tem que ser muito preparado, né, para a gente falar, porque realmente não sei nem se o Freud consegue explicar. Consegue? Freud consegue. Qual é a diferença? Vamos falar disso, de loucura e crueldade, porque o que a gente vê, né, desses assuntos que aconteceram, que deixou assim o Brasil inteiro, o mundo inteiro consternado, essa loucura, essa crueldade com crianças. Que pessoas são essas? O que acontece? Por quê? Certo, é um assunto que acaba, mesmo sendo meio bizarro, ele acaba nos encantando no sentido assim, encantando pejorativamente, a gente pode pensar, né? Mas encantando no sentido assim, como é que pode existir alguém que consiga praticar tal ato, né, Ju? E é muito importante trazer esse tema para diferenciar loucura de crueldade, porque é uma ofensa quase a gente chamar esse ato, essa pessoa, né, que fez isso de louco, porque a gente pode começar diferenciando isso, né? Por que uma ofensa chamar de louco? Porque a gente conhece por louco aquela pessoa que ela tem uma estrutura onde ela perde a noção da realidade, que seriam as psicoses principalmente, né? As esquizofrenias, a paranoia, enfim, quadros em que a pessoa, por algum trauma, por algum abuso de substância psicoativa, junto, às vezes, com uma genética, né? Esse trauma pode ser um disparador, um gatilho, ela desencadeia uma outra noção de realidade, e aí ela não consegue ter noção do que ela está fazendo. Então, essa pessoa é chamada de louca, né? Só que a estrutura de maldade que aparece na perversão, que é outra estrutura, né? Que está ali, se você ou é psicótico, ou é perverso, psicopata, ou é neurótico dentro do enquadramento da visão psicanalítica, tá? Então, vamos pegar como pressuposto essa teoria psicanalítica para a gente entender. A gente precisa ter um rumo teórico para tentar entender isso, né, Ju? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? É conseguir diferenciar para o público que está vendo, que está assistindo, né? A importância da gente entender essa classificação maior de personalidade que existe. Se a gente tem uma estrutura perversa, ou na psiquiatria conhecida como transtorno antissocial, né? Até os 18 anos é distúrbio de conduta numa criança, porque a criança também pode ter essa maldade, né? A gente vê isso em criança também, apesar de quase não acreditar também, mas existe, né, criança com o traço antissocial. E depois, chegando aos 18, a psiquiatria classifica, né, como transtorno antissocial. Então, o que caracteriza o transtorno antissocial? São pessoas que desconhecem a vergonha, remorso, culpa. Elas não conseguem sentir e pensar como os ditos neuróticos, que eu digo que somos nós, né? Como dizia o Caetano, de perto ninguém é normal. Então, para a psicanálise, ou somos neuróticos, ou psicóticos, ou perversos, tá? Então, eu espero que todos nos enquadremos na neurose, que são aqueles sofrimentos diários que a gente não quer sentir, mas a gente sente, né? Porque tem um ego que nos cobra no dia a dia e a gente acaba sentindo. Então,
é super importante a gente entender essa classificação para não rotular erroneamente, né? Então, tem gente que não conhece e vê uma pessoa que nem o Jairinho, né? Que ele fez e manipulou, a gente já vai falar de todas essas características, e aí acaba erroneamente dizendo, é um psicótico, é um louco. Ele não é louco, porque ele fez tudo com plena consciência. Então, uma grande diferenciação do louco para o antissocial é que ele faz com plena consciência, ele não tem alucinação, ele não tem delírio, não, ele planeja, ele arma toda uma manipulação emocional em cima do poder financeiro e de persuasão retórica, que inclusive é uma das características primordiais do antissocial, né, do psicopata, como a gente fala no senso comum, que ele consegue dissuadir as pessoas que estão ao seu redor. Então, aí a gente vai entrar na discussão, né? E essa eu tenho uma fotinho aqui para a gente botar para as pessoas, claro, elas vão lembrar, né, desses rostos aqui. Mas, Vivi, tu falou do louco, né, que é meio que a gente consegue identificar, ou porque tem uma doença, ou porque é genético, às vezes desde pequeno a gente já fica lá, opa. Mas essa pessoa, o doutor Jairinho, esse que a gente está vendo aí na foto, aqui a gente tem a foto, né, do trio, que uma foto a gente vê, assim, a família feliz, né? E aí eu queria entrar nesse caso, assim mesmo, dele, pelas declarações, por tudo que a gente viu na imprensa. O porteiro do condomínio de luxo que eles moravam, por exemplo, relatou, assim, ser uma pessoa extremamente educada, gentil, os vizinhos todos perplexos, até na Assembleia, onde ele trabalha, né? Trabalhava no Rio, que foi cassado, ainda bem. Os colegas perplexos, assim, por ser uma pessoa gentil, educada, sorridente e um monstro. Também não sei se eu estou falando já monstro, se eu posso, porque a vontade é essa, a gente falar monstro louco, né? Não tem palavras para esse ato. Aí quem é essa pessoa? Que de um lado tem a gentileza, a educação, o sorriso largo, e do outro maltrata uma criança inocente. Tem um livro da Ilana Casoy que fala, o nome até, eu me inspirei no nome para a gente poder estar falando sobre isso, conversamos sobre isso, né, Ju, que é Serial Killer Louco ou Cruel. Ela analisa mais os serial killers, que seria um quadro dentro do antissocial extremo, né, um assassino em série. E a característica, Ju, da maioria desses serial killers, quando foram presos, era o relato dos seus carcereiros, que eram as pessoas mais gentis da prisão, mais educadas, mais polidas, que você jamais imaginaria os atos atrozes que eles cometeram, né? Então, assim, essa é uma das artimanhas da personalidade antissocial, né? Que é esse fino verniz social, ou seja, ele veste um verniz para se relacionar socialmente e para que ele seja admirado, porque o ego dessas pessoas é um egocentrismo patológico. Então, eu sempre falo egocentrismo meio separado para as pessoas já entenderem, né? A etimologia da palavra egocentrismo, que é o ego como centro, e ainda imagina patológico. Então, ou seja, a pessoa se acha o máximo, se acha onipotente, se acha superior a todas as outras pessoas, né? Então, ela tem esse verniz social. E nesse verniz social, se ela precisar ser super gentil, ela vai ser super educada, ele sabe, por isso que eu falei antes da questão da consciência, né? E por isso que a gente pode chamar de monstro, sim, porque ele não tem um álibi psicológico que diga, não, ele não tinha consciência, ele estava delirando naquele momento que ele bateu no menino,
né? E o que a gente vê e ouviu pela notícia, né, Ju, que há uma rede de manipulação por trás desse comportamento. Não foi um ato, estou estressado na pandemia, presidente de casa, o menino veio, eu joguei ele sem querer, eu matei. Não foi isso, né? Descobriram áudios das antigas namoradas que ele também havia agredido. Isso. E aí, a babá, né, tinha também relatado questões relativas a isso. Né? Então, eu acho que é bem importante fazer essa diferenciação de que não necessariamente... Acho que ele quer tirar. Não, aí nesse caso aí que a gente está vendo agora, do Isabela Nardoni, né? Ela bateu, ele jogou pela janela. Ele, o pai, ela, a madrasta. Aí isso. Eu já não sei mais quem é o louco. Na verdade, é um caso muito semelhante, muito semelhante. Muito semelhante, E aí, nos dois casos, pelo que parece, há uma afinidade, e aí que eu entro na questão que eu falei antes da manipulação, que a gente não sabe quem manipulou quem, né? Mas parece-me que nesse caso específico da Isabela, né, a grande mentora foi a madrasta, né? E o pai entrou nesse jogo, assim como a mãe do Henry também entrou. Há traços de perversão nessas pessoas que se encontram, muitas vezes porque há uma conivência, né? Ou é uma grande manipulação do agressor, do antissocial, do psicopata maior, né? Que faz com que essa pessoa fique submissa e tenha que praticar aqueles atos. Seja pela manipulação verbal, seja pela manipulação financeira, né? Pela manipulação emocional, que eu acredito que é o caso da madrasta da Isabela com o pai, né? E a manipulação... No sentido de ciúme, assim, desse sentimento, assim, ela não é minha filha... de posse, talvez, da relação, né? De posse, sentimento de posse, né? E aí entra uma estrutura psicopática feminina. A gente não tem tanto relato assim, mas quando a gente tem de estrutura psicopática feminina, geralmente também é de uma perversão muito acentuada, assim, né? Então, talvez essa madrasta manipulou tanto emocionalmente o pai que no ímpeto, a gente não sabe o nível dessa manipulação, né? E no ímpeto ele acaba acatando aquilo que ela pede para fazer, sei lá, por um amor patológico, eu não sei. Ou pode ser que os dois se identifiquem na crueldade, né? Então ele tenha traços psicopáticos, antissociais, que fecham, porque na história a gente tem vários casos em que um casal psicopata se encontra e saem cometendo as atrocidades juntos, né? Então, pode acontecer? Pode. Tá? E a gente consegue identificar, no caso ali, no caso do Dr. Jairinho, a gente falou aqui que ele era super gentil, educado, as pessoas não acreditavam. Desse caso, não me lembro, acho que não tem nenhum relato, assim, falando que são pessoas gentis e educadas, mas tem como a gente olhar e perceber que tem alguma coisa errada ou não? Quem está de fora realmente não consegue. É difícil, porque essas pessoas conseguem desempenhar um papel muito bem. O teatro é a casa deles, ou seja, como eles não têm vergonha de mentir ou de manipular, eles não têm sentimento. Vou ficar nervoso porque eu tenho que fazer de conta que eu gosto dessa pessoa. Para ele é fácil isso, é muito fácil. Ele encena, ele cativa, ele é encantador, o antissocial. Até um primeiro momento, ele consegue dissuadir muito bem. Inclusive, eu falo muito para os meus alunos na medicina, quando eles se formarem, se eles forem chamados para fazer uma perícia judicial e tal, que eles estejam preparados no caso de pegar uma pessoa assim, desse tipo de personalidade, para fazer uma perícia, né, uma avaliação judicial desse caso,
que tenham cuidado, porque a manipulação verbal e o teatro que eles fazem é tão grande que pode chegar a enganar, né? Outro caso é uma filha que fez, não tem aí a foto, mas todo mundo conhece, que é a Suzane von Richthofen, né? Que foi ela é uma grande psicopata. Ela não passou em nenhum dos testes dos médicos, psiquiatras que fizeram as avaliações dela, né? Todos negaram a saída dela a priori. Agora até filme fizeram sobre a versão dela e do menino, né? Mas quem acompanhou o caso desde o início vê o quanto ela manipulou a todos ao seu redor. É uma menina que tem a frieza de pedir, manipular, outro caso de manipulação, manipular o seu namorado e o irmão dele a entrarem no quarto e matarem a pauladas os pais, sendo que ela estava sentada na sala ouvindo os gritos desses pais morrer, né? Então, assim, como que não como que ela não tem justificativa, né, para se defender de uma postura, ninguém é tão submissa que conseguiria aguentar sem ter um alto grau de ser afetada, né, por uma cena trágica. Não derramar uma lágrima, né? E aí tem uma reportagem que aparece, que sem querer eu tenho áudio, passo para meus alunos quando a gente analisa também, o Fantástico tinha colocado o microfone já e ligado, ela não sabia, e aí o microfone grava o áudio do advogado orientando ela, chora, mostra que tu tá arrependido, que tu tá sentida com a situação, eu não vou conseguir, ela falando séria. Aí daqui a pouco ela vira e já muda a personalidade. É incrível, é um registro, né, do quanto que uma pessoa com esse tipo de personalidade consegue atuar, né, fazer o papel que os outros querem que ela faça. Incrível. A gente pode falar, são vários, né, infelizmente acontece assim, não é série da Netflix, é vida real mesmo, né, tem acontecido assim, muitos. E é o caso também do João de Deus, a gente pode citar, né, que daí já é uma pessoa mais velha, uma pessoa que lida com uma espiritualidade para manipular as pessoas, também é outro caso. Isso. Veja bem, cada caso desse que a gente está falando, né, tinha uma manipulação, um tipo de manipulação, mas ela estava sempre presente. Meu pai é um monstro. Uhum. A manipulação estava sempre presente, seja pelo Jairinho financeiro e emocional, né, não vou confundir com o nome da mãe, que seria muita ofensa. Isabela Doni. A mãe da Isabela, não, a madrasta era Paula, é isso? Do Jairinho? Não, da madrasta da Isabela. Provavelmente, bom, enfim, pode ficar a madrasta da Isabela, mas que ela manipulou também emocionalmente, provavelmente, esse pai, né? João de Deus utilizava a manipulação espiritual para se aproveitar sexualmente. Então, sempre há uma marca de manipulação, que é uma das grandes características do Ana Carolina Jatobá, era a mãe, né? Então, acho que a Paula é a madrasta. Mas, enfim, todos esses crimes, eles têm por trás uma articulação muito grande de manipulação emocional do outro, porque o antissocial, Ju, ele pega a fraqueza, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas a fragilidade, melhor. Ele pega a fragilidade muito rapidamente de quem ele se relaciona e ele sabe explorar essa fragilidade. Ele é tão inteligente porque eles têm um QI muito elevado, tá? Os antissociais. Os testes psicométricos apuram inteligência muitas vezes superior e até acima da média. Então, eles, além de ter consciência do que estão fazendo, eles têm inteligência. Então, eles sabem manipular e articular de um modo que essa pessoa que esteja com eles fique dependente deles, emocionalmente, financeiramente, e com essa dependência, eles acabam manipulando.
Bom, mas aí as pessoas se deixam, de algum modo elas estavam doentes para entrar numa jogada dessa e entrar numa loucura dessa. Loucura não, entrar nessa maldade, vamos dizer assim, né? Sim, algum nível de comprometimento, esses cônjuges que participaram dessas atrocidades, eles têm. O registro da manipulação existe em todos os perfis, né, desses cônjuges. Agora, dizer que o nível de comprometimento desses cônjuges, a gente teria que realmente avaliar bem, caso a caso, né? Mas o que mostra ali da mãe do Henry é que ela aceita mentir, primeiro, por uma orientação do advogado dele, ela aceita mentir, e depois de um tempo ela volta atrás. E ela volta atrás... surpresa, né? Aí fica fácil. Aí o que eu queria abordar, assim, que para mim eu não consigo entender... no caso, ela é a mãe da criança e ela já viu que ele estava sofrendo, mancando, com roxos no corpo, reclamando de dor de cabeça, a babá avisando. Meu Deus, e aí? Quem é essa mãe? Se a gente pode chamar de mãe? No mínimo ela é cúmplice, olhando juridicamente, né? No mínimo, porque... acobertar, né? Porque, vamos supor, vamos pegar 2 cenários. Que ela soubesse o que estava acontecendo, mas minimizava, dizia que não era tanto assim, que o menino e tal, e não se ligava muito porque ela era alheia à situação. Né? Outro cenário em que ela sabia, né? Deixava e por ganhar um retorno financeiro para manter a situação estável, aceitava, não pensava que culminaria numa morte, talvez, né? Mas quando acontece essa morte, ao invés dela, se fosse dessas 2 possibilidades, ela se indignar, tipo, nossa, chegou a matar, né? De qualquer maneira, ela deveria se indignar. Ela vai no dia seguinte ao filho estar morto no salão de beleza, arrumar os cabelos. Então, assim, ó, esse comportamento meio que entrega a frieza, né? Porque, como você disse, será que dá para chamar de mãe? Qual é a mãe, né, que depois de um episódio trágico desse, perdeu um anjo lindo, né, que é o filho dela, consegue friamente pensar na estética aí para se arrumar no salão de beleza, né? Então, não há justificativa também, né? Não existe o que a gente dizer, ela tá louca, ela desencadeou uma psicose, está lá vendo coisas e foi lá viajando. Não, ela foi consciente, ela foi dar o depoimento quando presa consciente, e depois ela muda e agora ela está escrevendo um livro, ou seja, ela quer tirar vantagem financeira porque ela quer, quando sair impune, ela já está preparando tudo, né? Então, em cima da desgraça, não bastasse a desgraça, ela está escrevendo um livro porque ela quer, provavelmente já sabe que a Suzanne von Richthofen ganhou um filme, né? Infelizmente, às vezes, a gente dissemina através de um filme a história, que é importante mostrar que existe esse tipo de pessoa, mas de outra maneira até estimula esses psicopatas, né? Como eles têm o egocentrismo, já tem o egocentrismo patológico. E, nossa, vão fazer um filme da minha história, né? E aí os outros acabam se inspirando, né? Então ela vai escrever um livro que provavelmente vai virar um filme, alguma coisa assim, a imaginação dela, e para ganhar algum dinheiro com isso também. Né? Porque no caso ali não foi, né, comprovado até agora, pelo menos, que ela tenha visto ele agredir o menino, o filho. Ela nunca estava em casa. Ele chegava sempre no momento que ela não estava, já pensando, né? Manipulando a situação. Hoje eu vou dar um empurrãozinho. Contrapartida, o caso da Isabela Nardoni, o pai consegue cortar a rede de proteção e jogar a própria filha pela janela. Aí... a frieza, né? É a frieza que é uma das características, assim, de não ter esse desespero ou essa dor que uma pessoa dita neurótica sentiria, né? Essa culpa, esse remorso, né? E assim, os Nardoni ali, é incrível, as fotos todas vocês têm, qualquer pessoa for olhar,
A gente vê a frieza no olhar dos dois, é nítido, né? Eles não conseguem disfarçar a frieza no olhar, na hora que estão sendo presos, na hora, nos depoimentos, tudo é incrível, né? O quanto a mãe do Henry tem essa frieza também, e o Jairinho tem também, quando a gente analisa, né? Porque, como você diz, assim, né? Uma pessoa que está ali dando depoimento e olhando, né? Uma mãe, né? Como é que vai disfarçar? Não, mesmo assim, ela se esforçava para fazer de conta que estava, né? Não sei o nível do que foi falado para ela para dizer. A gente não sabe esses por trás dos bastidores, né? Como é que foi orientado para ela agir. Mas essas pessoas não conseguem disfarçar bem. Elas tentam chorar, elas tentam ficar tristes, né? Mostrar a tristeza, mas elas não conseguem porque elas desconhecem esse sentimento, né? De choque, de vergonha, de remorso. Uma pesquisa que saiu na super interessante, todas as penitenciárias do Brasil, com os maiores antissociais psicopatas, né? E todos eles afirmaram a mesma coisa, desconhecer esse sentimento de vergonha, de culpa, de remorso por terem feito os crimes que eles cometeram, né? Então, é um traço muito comum nesse tipo de crime. Aí tem como mudar uma pessoa dessa que está presa, ela, como psicólogo, né, como psicoterapeuta, assim, a pessoa tem como mudar, como ser uma pessoa melhor e nunca mais fazer... Essa é a pergunta de $1 milhão, Ju. Essa pergunta que todo mundo faz. Infelizmente, não, tá? Não há registro comprovado de uma cura, vamos dizer assim, né? Não existe uma estrutura de personalidade dessa, não tem uma cura, né? O que geralmente acontece que quando não há pena de morte, como no Brasil não há, nos Estados Unidos há, então eles não têm nem se preocupam em também recuperar, porque eu não sei qual é a teoria que eles se baseiam, mas o meio jurídico deles né, acaba matando mesmo. Porque sabe que essa questão de curar é uma questão muito delicada e muito pouco comprovada cientificamente de você conseguir regenerar uma pessoa que um estuprador, assassino, geralmente se libertar ele depois, ele vai sair, vai cometer o mesmo crime, né? E outra característica que é importante, é tanta coisa importante para falar, não posso esquecer, mas assim, todos eles têm um traço também em comum, que é o sadismo. O sadismo é uma desordem crônica e progressiva. Crônica, porque eles vão desenvolvendo, fica com eles esse sadismo e ele vai progredindo. Tipo, esse Jairinho provavelmente começou dando beliscão pequeno nos filhos das outras namoradas, ou dando um soquinho. Ele começou assim, ou uma das características dos antissociais, assim, que chegam a praticar crimes, é que eles começam, às vezes antes, muito antes, machucando animais ou crianças. E eles vão evoluindo. Em vez de eles melhorarem, eles vão evoluindo. Então, aquele beliscãozinho ficou pouco. Eles queriam mais prazer em ver a dor do menino, ele vai socar mais. Quanto mais vai passando o tempo, o sadismo vai progredindo. Então, não tem realmente como curar essas pessoas. Os subterfúgios, como eles são muito inteligentes, que alguns acabam usando, é dizer que encontrou Jesus na prisão, e como eles têm uma retórica muito boa, eles viram pastores, ou acabam querendo levar uma legião de súditos, né, por uma ideia, utilizando a palavra divina, né, tipo o Guilherme de Pádua, que é um dos casos mais absurdos da nossa justiça brasileira, né? Ele articular também com a cônjuge dele o assassinato da Daniela Pérez, a tesouradas, né? Uma situação que a mãe até hoje realmente não se conforma. O cara vai, cumpre uma pena e sai, tá vivendo super bem, postando em rede, tá normal, né? Ele fez um caso, se ele vai fazer mais, talvez para não ser preso ele consiga conter esse instinto assassino e acabe manipulando as pessoas de outro jeito, como numa religião, para pegar dinheiro, ou enfim, né? E a gente tem N situações assim, né, de que passa o tempo na cadeia e depois sai, que cumpre a sua pena. Lembrei agora do goleiro Bruno, da Elisa Samúdio. Isso.
e do maníaco do parque, que tem previsão de liberdade, né, de ter cumprido sua pena, se eu não me engano, 2025 a 2028, é para libertar esse cara. E ele é um dos maiores serial killers da história do país. Tá? Ele, no final, ele começou, como é desordem crônica e progressiva, o sadismo, ele matava no início, depois ele começou a morder elas, depois ele começou a arrancar pedaços delas mortas, e depois ele começou a arrancar pedaços pela mordida delas vivas. Então, ele tinha traços de canibalismo. Então, você vai libertar um cara desse, é uma situação que é inacreditável, assim, é inacreditável que não, eu sei que a gente tem problemas na nossa justiça, que é difícil dizer o que fazer, pena de morte, não, eu sei que é um assunto super polêmico, né, porque a gente tem falhas no nosso sistema judiciário, e mesmo não tendo, já seria super complexo poder ter que decidir isso, mas enfim, uma das premissas que os Estados Unidos acabam utilizando para ter essa lei, né, de pena de morte é essa. Se você soltar, vai lá. Já teve vários casos dessas condicionais de Natal e de Páscoa, que libertam alguns, os caras vão direto fazer, né? Vai direto. Um desses que foi solto agora, ele nem foi, passou em outro lugar direto, ele pegou uma menina, levou para o milharal e estuprou de novo. Então, assim, quantos crimes precisa alguém, quantas pessoas alguém precisa matar para que se reveja essa questão? O próprio Lázaro, né, morto recentemente, 17 vezes preso, pelo mesmo motivo, estupro, roubo. Isso. Sempre foi solto, sempre conseguiu fugir, sempre fez tudo igual. É uma questão, eu sei que existem direitos humanos, eu sei, mas assim, os direitos dessas pessoas que estão sendo assassinadas, estupradas, torturadas, porque o Lázaro torturou a mulher antes de, ele estuprou e torturou, cortou as nádegas dela, né, fez rituais e tal, antes de assassinar, matou friamente os filhos, né, o marido dela, enfim, é um serial killer, né? Foram 4 ali, provavelmente tem casos que a gente nem, pode ser que ele tenha matado que a gente nem saiba, né? Pode ser, a gente não, o maníaco do parque se declarou lá com, sei lá, 10, 12 mortes, mas na verdade tinham mais de 30 mulheres sumidas associadas possivelmente ao modus operandi dele, né? Então, é complicado. Aí a minha pergunta, Vivi, é o seguinte, existe um nível de maldade, a gente pode pensar que uma pessoa é mais cruel do que a outra, só um pouquinho cruel? Existe um nível assim? Não, ela é só um pouquinho cruel. Não sei se não existe existe até um autor que escreve um pouco sobre nível, assim, mas não é tão cientificamente comprovado, tá, Ju? Mas existe uma diferenciação. Por exemplo, a gente chama de sociopata. A estrutura é a mesma, essa frieza, falta de vergonha, as características são as mesmas, mas existe sim um nível que consegue socialmente viver e às vezes está em grandes profissões, né? Direito, profissões onde essa retórica é bem-vinda, a política, né? Onde eu consigo ludibriar bem o outro e por trás mato de outro jeito, né? Com atitudes de leis e coisas, eu roubo de quem está com fome, também é um jeito de matar, né? Mas esses são os do verniz social, tá? Eles matam por atitudes, não como a gente está vendo de bater ou de, né? E tem o nível, sim, dos que são assassinos e os assassinos, pior, então, os assassinos em série, né? Que esses que não conseguem porque a desordem chegou em tal altura que não adianta mais torturar ou bater, não, eles precisam matar. E aí eles precisam torturar para obter mais controle, que um dos prazeres de quem mata é o controle sobre a vítima. Tá? E isso também é progressivo. Então, o Lázaro, nossa, chamou atenção. Parece que tem coisa de disputa por terra aí no meio, mas enfim, o cara tinha prazer em fazer isso. Se alguém contratou ou não contratou, né? Você pode matar de vários... à toa, né? Isso, Então, é isso, assim, Ju, não tem cura, existem níveis no sentido, o que mata literalmente, o que mata com palavras ou com atos, né,
mas a estrutura, um psicopata pode ser nosso vizinho ao lado? Pode, né? Não quer dizer que ele vai te matar, que ele vai fazer alguma coisa contigo, mas vai ser uma pessoa que vai ter uma frieza enorme no seu modo de viver, vai pensar só nele, em mais ninguém, não consegue ter sentimento, né? Mas não chega ao ponto de matar. Existe também, né, que comumente se fala o sociopata, que é aquele que convive, assim, socialmente. Tá? Mas a estrutura é a mesma, no sentido da frieza e da falta de remorso. E reparar a injustiça, né? Às vezes existe esse sentimento também nessas pessoas de, ele me traiu, eu vou me vingar, ou ele, sei lá, uma outra situação, e essa coisa de querer se vingar, isso também faz parte, assim? Depende, Ju. Talvez no âmbito social do sociopata, aquele que não mata, talvez até possa ter algo mais pessoal, assim, alguém que o humilhou, alguma coisa assim que mexeu nesse ego dele. No nível de serial killer ou de assassino mesmo, que tem essa estrutura, geralmente a vítima é o acaso, assim, não é alguém que ele escolhe porque me fez um mal, porque ele nem sente muito esse mal, e não é algo que afeta tanto ele. É mais ao acaso uma vítima que representa um simbolismo para ele. Tipo, tô falando do Lázaro, né? A família que aparecesse no caminho dele, no meio dessa jornada de busca, ele ia matar, né? Até Sim, teve não foi nada pessoal, né? Não foi aquela família que me fez algo, é a primeira que apareceu. Nesse caso, sim, né? Nesse caso, sim. Lá no caso do Jairinho, que não era um serial killer, foi um momento dentro, uma tragédia que talvez ele deu até para judiar bastante, mas talvez não foi para matar. Não, talvez não era o objetivo. Ele queria ficar torturando o menino. Ele queria ficar. Só que ele deu tão forte que ele acabou matando, né? Mas ele estava tendo prazer nessas pequenas torturas diárias ao menino, né? Então, como é que fica a família, assim, o psicológico? Porque a gente fica muito comovido, né? Principalmente quando se trata de criança. Muito. São casos, muito. assim, que a gente abordou aqui justamente por isso, assim, porque afeta todo mundo que assiste, todo mundo que se envolve, a própria família, né? Os avós, primos, tios que ficam chocados. E como é que fica o mental? Acho que famílias que passam por esse tipo de tragédia precisam muito de psicoterapia, né, para ter um apoio, para tentar entender. Ninguém vai compreender, ninguém que passa por algo assim vai se conformar, vamos dizer assim, né? Não tem explicação uma tragédia dessa, assim, mas aprender a conviver com a dor, né, vai precisar de apoio, sim, psicoterápico, porque se já é difícil um luto normal, né, imagina algo que passa mil coisas, cruel, né, passa mil coisas, imagina a mãe da Isabela Nardoni, né, imagina o pai do Henry, né, a sensação de impotência, de não ter protegido, de não ter sentido que a coisa poderia estar nesse nível, né? Então, assim, com certeza, a vida marcada para sempre, né, com uma falta que nada nesse mundo vai suprir, né? Talvez a justiça ajude um pouco a consolar, vamos dizer assim, se for feita a justiça, né? Que é o pedido de muitos pais que perdem os filhos tragicamente, é que seja feita a justiça. E aí, às vezes, a gente sabe que perpassam por muitos caminhos, né, e que às vezes não é feita a justiça que deveria, né, ser feita. Ai, muito ruim, né? Mas que bom, Vivi, falar contigo, tão esclarecedora, um assunto difícil, né, que mexe com a gente, nós somos mães, você de 2 princesas, eu de 2 príncipes. Verdade. E a gente tem só amor, né? A gente sei que tu pensa da mesma forma que eu, assim, porque é inacreditável, a gente não tem. A gente tenta um papo incrível aqui. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Imagina. Difícil.
Espero ter sido clara, que todo mundo compreenda, né, os pontos de vista aí baseado nessa teoria, mas eu acho que é um assunto muito importante ser trazido. Parabéns, Ju, por trazer e informar um pouco a população, né, sobre essas diferenças e ficar atento, né, às nossas amizades, com quem a gente se envolve, porque realmente a premissa de que o psicopata pode morar ao lado faz sentido, existe sim, tá? Exato. Mais uma vez, obrigada, Vivi, obrigada a todos vocês. Lembrando que a gente está no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações, mande sugestões, mensagens, é muito importante. O Instagram da Vivi está aqui. É muito bom conversar, poder conversar, né? Procurar ajuda. Às vezes o filho não está bem, às vezes a gente não está bem, às vezes a família não está bem. Ainda bem que a gente tem profissionais incríveis. É isso, essa é a mensagem. Obrigada, beijo. Beijos, tchau, tchau. Tchau.